Norberto Rivera acreditava ser intocável, até que um Papa de Chicago decidiu queimar os arquivos que ninguém ousava tocar. O Papa Leão XIV acaba de romper o pacto de silêncio mais sombrio da Igreja. O trono do poder caiu. Você está pronto para a verdade que o Vaticano escondeu por décadas? A cidade do México não dorme, apenas se resigna à penumbra. Mateus sentia o peso do ar sobre os ombros enquanto subia as escadas daquele edifício, que parecia sustentar-se apenas pela inércia de sua própria sujeira. O cheiro de umidade e de comida requentada infiltrava-se pelas rachaduras das paredes, uma metáfora perfeita do que ele estava prestes a desenterrar. Na mão direita, segurava uma chave enferrujada. Na mente, o eco de uma voz quebrada que lhe telefonara poucas horas antes. Ao entrar no apartamento, o silêncio o recebeu como um tapa. Não era um silêncio de paz, mas aquele vazio denso que permanece depois que a tragédia se senta à mesa por décadas. Sobre a mesa de madeira carcomida, repousava uma caixa de sapatos envolta em papel pardo. Mateus sentiu um arrepio, que nada tinha a ver com a corrente de ar que entrava pela janela quebrada. Abriu a caixa. O que encontrou não foram joias nem dinheiro, mas algo muito mais perigoso: papel. Centenas de folhas amareladas, algumas com o selo oficial da Arquidiocese do México, outras escritas à mão com uma caligrafia trêmula. Mateus lembrou-se dos anos 90. Naquela época, a figura de Norberto Rivera Carreira não era apenas a de um sacerdote de alto escalão, era um monarca absoluto. Dizia-se que, quando Norberto caminhava pelos corredores da Catedral Metropolitana, o tempo parava. Seu poder era um muro de pedra vulcânica, impenetrável. No entanto, naquela caixa de papelão, o muro apresentava rachaduras profundas. Uma das cartas mencionava um nome que fazia os arquivos judiciais tremerem: Nicolás Aguilar Rivera. O jornalista leu as linhas em que uma mãe implorava por uma audiência, descrevendo como o padre Nicolás havia se aproveitado da inocência de seu filho. A narrativa da impunidade se desenrolava diante de seus olhos. Não era apenas o ato atroz que doía, mas o silêncio administrativo que o seguiu. Norberto Rivera Carreira aparecia nesses documentos como o arquiteto de um sistema de transferências. Se um sacerdote era acusado, era movido de paróquia como uma peça em um tabuleiro de xadrez, onde as vítimas eram sempre os peões sacrificáveis. Mateus sentou-se em uma cadeira que rangeu sob seu peso. Pensou na vulnerabilidade daqueles meninos, agora homens, que haviam enviado aquelas cartas esperando uma justiça que nunca chegou. A sensação de que a verdade era uma ferida aberta apertava seu peito. Em outro ponto da cidade, Joaquim olhava pela janela. Diante dele, outra caixa permanecia aberta. Continha cópias de todas as cartas que ele próprio havia enviado a Roma ao longo de mais de 20 anos. Cartas que falavam de abusos, da proteção institucional, de como a fé se transformava em uma corda no pescoço. Joaquim acariciou o papel áspero. Lembrava-se da primeira vez que viu Norberto Rivera Carreira. O arcebispo exibia suas vestes púrpuras com uma elegância que beirava a soberba. Joaquim, então, um menino de apenas 10 anos, sentira uma admiração que logo se transformou em um terror mudo. Nunca nos ouviram, sussurrou Joaquim ao quarto vazio. As cartas haviam terminado nos porões, acumulando poeira enquanto o arcebispo subia na escala da influência global. Norberto não era apenas um líder religioso, era um operador político que sabia quais segredos guardar para manter seu trono intacto. Mateus começou a escanear os documentos com uma mão que não conseguia se firmar. Sabia que publicar aquilo era declarar guerra a uma instituição que sobrevivera a impérios. Ali havia nomes, datas, selos e a ausência total de humanidade por parte da hierarquia. O encobrimento não foi um erro administrativo, foi uma política. Mateus fechou a caixa. Não buscava apenas um escândalo, mas o fio que puxaria toda a trama. As vítimas já não eram apenas nomes no papel, eram vozes que começavam a gritar.
O murmúrio do passado estava se transformando em um rugido que em breve cruzaria o oceano. O Palácio Apostólico é um labirinto de mármore que devora os passos. Roberto Francis Prevost, agora conhecido como o Papa Leão XIV, caminhava pelos corredores. Havia passado menos de um ano desde sua eleição. Muitos o viam como um candidato manejável. Estavam enganados. Leão XIV não era um burocrata. Era um homem que havia visto o rosto do sofrimento. Sobre sua mesa repousava um relatório preliminar. O nome de Norberto Rivera Carreira destacava-se na primeira página como uma mancha de tinta negra. A pressão era constante. Santidade, a estabilidade vem primeiro. Mas ele sabia que as feridas não estavam cicatrizadas. Estavam ocultas. Aproximou-se da janela. A possibilidade de renunciar o assaltava. Como enfrentar uma rede de encobrimento? A fé dos simples se perde quando descobrem que seus pastores são lobos, respondeu. Pegou uma caneta. Amanhã iniciaremos o processo para uma comissão independente. Naquela noite, ajoelhou-se em sua capela. Sabia que estava declarando guerra a homens poderosos. Senhor, não me deixes cair na soberba, mas também não me deixes ser um covarde. A decisão estava tomada. No México, o padre Santiago descia aos arquivos. Era um cemitério de documentos. Milhares de pastas guardavam segredos. Não buscavam milagres, buscavam padrões. Santiago encontrou uma pasta. Um sacerdote denunciado por 3 famílias. Em vez de investigação, houve transferência. A assinatura era inconfundível. Norberto Rivera Carreira. O mapa das transferências era uma constelação da vergonha. Linhas vermelhas conectavam paróquias. O sistema movia os acusados para evitar escândalos. O padrão era cirúrgico. Santiago sentiu uma náusea profunda. As cartas de súplica mostravam a dor ignorada. Norberto não apenas sabia, era o maestro da orquestra. Naquela noite escreveu: "Não é negligência, é um sistema." O medo começava a mudar de lado. No Vaticano, Leão XIV descia aos arquivos secretos. Encontrou uma pasta esquecida. Dentro, um nome provocou um arrepio: Marcial Maciel. Os documentos mostravam correspondência secreta. Norberto Rivera Carreira aparecia como escudo. O Papa sentiu as pernas fraquejarem. Quem era ele para desmontar aquilo? Então viu a carta de uma vítima. "Perdoa-nos, Senhor", sussurrou. Compreendeu que o encobrimento era uma arquitetura de poder. Saiu com a pasta sob a batina. Naquela noite, não dormiu. A verdade estava ali. Leão XIV sentiu uma ira santa. A decisão de revelar tudo não seria fácil, mas o silêncio precisava ser quebrado. A reunião com os cardeais foi uma emboscada. Seria um suicídio institucional. "O que está matando a igreja é a mentira", respondeu o Papa. "Nós protegemos a estrutura. Vocês protegem seus privilégios." A tensão tornou-se palpável. Se avançar, ficará sozinho. Leão XIV hesitou por um instante, mas lembrou-se das vítimas. "Prefiro ser um homem só com a verdade." Ele assinaria a comissão. Os cardeais saíram. O Papa ficou sozinho, tremendo. O medo ainda estava ali, mas não havia mais volta. No México, Daniel começou a falar. Tinha 10 anos quando aconteceu. Minha mãe acreditou em mim. Fomos até Norberto. Ele nos disse que era estresse ministerial. O sacerdote foi transferido. Nada mais. Joaquim falou depois. Ele nos roubou o direito de sentir que o céu era um lugar seguro. As vozes começavam a romper o silêncio. Leão XIV leu os testemunhos. Sentia-se fisicamente doente. Não havia estrutura que valesse uma única lágrima. Ordenou enviar as informações às autoridades civis. Já não era diplomacia, era justiça. No Vaticano, a conferência começou. Santiago apresentou o livro das transferências. Mostrava como a arquidiocese funcionou como uma agência de viagens para criminosos. As anotações eram claras. Manter silêncio. No México, Norberto assistia à transmissão. "É uma calúnia", murmurou. Mas a verdade já estava exposta. O relatório detalhava tudo. Leão XIV não desceu à conferência.
rezava sozinho. Ninguém está acima da verdade. Naquela noite, o mundo mudou. Norberto desligou a televisão. Pela primeira vez, sentiu-se sozinho. Leão XIV saiu à varanda. Havia entregue a verdade. Não era uma vitória política. Era um ato de limpeza. O Papa falou ao mundo. Durante décadas, esta casa se escondeu atrás de muros de silêncio. Anunciou reformas. A transparência seria obrigatória. A igreja já não se sentaria no trono, mas no banco dos réus. Joaquim sentiu que algo se libertava. Não era um final feliz. Era um final honesto. Leão XIV caminhou sozinho pelos jardins. A igreja estava ferida, mas viva. Fechou os olhos. Havia cumprido.